Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal, deixa o seu like, tá bom? E também nos segue ali também no Facebook e também no Instagram. Capítulo de número 8, verso 14 de 2 aos Coríntios, diz assim a palavra de Deus. Mas para que haja igualdade, suprindo neste tempo presente, na vossa abundância, a falta dos outros, para que também a abundância deles venha suprir as vossas faltas, e assim haja igualdade. É desejado, Paulo sempre ele fala na questão não da desigualdade. Paulo sempre ele trata, mesmo diante dos momentos difíceis que ele estava passando na prisão, ele escreve essa igreja aqui, mostrando para essa igreja que ela precisa ter igualdade. No meio cristão, nós precisamos trazer igualdade, não desigualdade. Todo mundo precisa trazer igualdade, né? E uma das coisas que às vezes falta na nossa vida é que nós falamos da igualdade, mas vivemos desigual, né? Um querendo ser mais do que o outro, um querendo ter mais do que o outro, tal, não suprindo necessidade de ninguém. E ele está dizendo aqui que o desejo dele é a igualdade, suprida pela abundância dos coríntios. Primeiro, o que a igualdade faz? Serve. Né? Jesus falou que se você quer ser maior no reino, você precisa ser servo, né? Você precisa ser servo. Então, a primeira coisa serviria para suprir as necessidades deles, né? Tornar mais agradável qualquer suprimento, né? Das necessidades deles. Produzir uma igualdade eticamente satisfatória. Presente passagem não apoia nem o comunismo, nem as obras de superabundância da graça, tá bom? A hipergraça, tá bom? Como também não está necessariamente envolvida. Paulo está aqui falando de disparidade temporária, tá? Nas necessidades de vida existente em Jerusalém, tá bom? Ele está falando para a gente apoiar pecado, todo mundo tem que ser igual, não. O pecado, realmente, ele nos separa de Deus. Isaías 59:1 diz que as nossas iniquidades fazem separação de nós e o nosso Deus, para que nós não ouçamos, para que nós não ouvimos quando Deus fala. Verso 15, como está escrito, ao que muito colheu, não sobrou. E o que pouco colheu, não faltou. Então, Paulo está dizendo aqui que você precisa, eu e você, precisa realmente de ser um doador. Pessoas que doam, pessoas que têm liberalidade no coração. Às vezes as pessoas precisam de ajuda e não oração, né? Vamos orar, não, mas as pessoas estão falando suas necessidades, então a gente tem que tentar supri-las. Isso aí, tá bom? O verso 16 a seguir agora vai falar sobre que a coleta para os cristãos da Judéia. Mas a graça mais graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por vós. Sobre graça, veja, literalmente, mas a graça aqui, graças a Deus, né? Que pôs o coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. É interessante que a gente precisa ter isso também. Deus sempre fala ao nosso coração para que a gente possa ter liberalidade, né, com as pessoas, ajudá-las, né, mostrar para elas não só o evangelho, mas também o suprimento de necessidades. Verso 17, pois como efeito aceitou a nossa exortação, mas sendo sobremodo zeloso, foi por sua própria vontade
que partiu para vós. Paulo está dizendo aqui que jamais a gente pode ser empurrado por alguém, né? A gente precisa ter essa disponibilidade, né? Nós devemos ser disponíveis, nós devemos ser pessoas que não sejam, você tem que fazer isso, você tem não. Gente, Deus fala com a gente. Então, quando Deus fala com a gente deve obedecer a sua voz, ser espontâneo naquilo, não ser empurrado, você tem que fazer isso, não, fazer de qualquer maneira, não, fazer com amor em Deus, tá bom? Verso 18, e juntamente com ele enviamos o irmão cujo louvor no evangelho sem ter espalhado por toda a igreja. Paulo aqui não identifica mais detalhadamente aquele irmão anônimo, né, cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas, né? Ninguém pode afirmar dogmaticamente que é Lucas, seja aquele irmão, ninguém sabe quem, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco, trabalhando a nossa vida e que nós possamos ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Querendo bom Deus, amanhã estaremos de volta aqui com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.